Amém, irmãos. Irmãos, paz do Senhor. Feliz está todo mundo aqui. Quase todo mundo, né? Mas assim, alegria de ter vocês aqui. Começou chovendo. Eu falei, quando chove é difícil o pessoal vir para a igreja, porque a maioria vem de moto, né? Mas glória a Deus, estamos aqui nesse lugar, estudando a palavra de Deus, que é muito importante. O culto, irmãos, é importante você louvar e agradecer a Deus, né? Mas o crente tem que estar no estudo bíblico, tem que conhecer o Senhor, né? Através da sua palavra. Então vamos começar, vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Rafael, você ora o Senhor, Rafael? Pode orar? Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro de Atos. Então nós chegamos a Atos 13, a semana passada, encerramos Atos 13. E agora vamos entrar em Atos 14. Quanto mais nos aprofundamos no livro de Atos, mais nós observamos o poder de Deus no início da igreja. Então, nós já aprendemos aqui que a primeira igreja não foi a igreja romana, foi a igreja de Jerusalém, que era constituída somente de judeus. Todos os membros da igreja de Jerusalém eram judeus, com a perseguição, né? Que Saulo perseguia a igreja, entrava nas casas, prendia as pessoas, eles fugiram, levaram o evangelho junto com eles. Depois, os primeiros gentios a se converterem foram os samaritanos, tá certo? Os samaritanos. Então eles ficaram meio perdidos, o que a gente vai fazer? Né? Porque não sabiam o que fazer com os samaritanos, porque todos que eram judeus conheciam a lei, a Torá, tudo direitinho. Mas aí, quando chegou na vez dos gentios, eles ficaram meio perdidos. Nós vamos, no Atos 15, nós vamos aprender, entender o que foi que aconteceu. Amém, irmãos? Então, só um minutinho aqui, deixa eu me localizar. Então, nós vamos agora entrar em Atos 14. Né? O título é O Evangelho em Meio à Tribulação. A primeira viagem missionária. Tá certo, irmãos? Então, por que o Evangelho em meio à tribulação? Porque o Evangelho, desde o começo, ele foi constituído embaixo de tribulação, de perseguição, de luta. E nós observamos, irmão, durante o longo da história, que quanto mais o Evangelho é perseguido, mais o Evangelho cresce. Quanto mais marasmo tem, menos cresce. Quanto mais é perseguido, mais se vê o poder de Deus. Quanto menos perseguido, menos se vê o poder de Deus. Porque parece que quanto mais perseguição tem, mais nós buscamos o Senhor. Então, missões, perseverança e milagres. Foi o que aconteceu nesse capítulo aí de Atos 14, amém? O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição. E a volta a Antioquia. Então, o contexto de Atos 14 é o seguinte: continuação da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Esse é o contexto de Atos 14. Houve uma evangelização em Icônio, Listra e Derbe. Houve conflitos, milagres e perseverança na fé. Irmãos, o que o apóstolo Paulo mais fez na vida dele é perseverar na fé. Porque se nós passássemos pela metade das coisas que o Senhor me passou, eu creio que a maioria de nós teria desistido do evangelho, né? Então o contexto é esse. Próximo, por favor. Pregação em Icônio. Atos 14, 1, 2. Vamos ler? Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e de grego.
Contudo, os judeus que haviam se recusado a crer incitaram os gentios, envenenaram a mente deles contra os irmãos. Irmãos, é uma coisa incrível, né? Você vê que Paulo estava na sinagoga, ele pregou na sinagoga, e um grande número de judeus creram no Senhor. Então, Paulo e Barnabé pregam na sinagoga com o quê? Com ousadia. Por que com ousadia? Porque eles tinham que ensinar para os judeus que estavam na sinagoga que aquele Jesus era o Messias prometido para Israel. A pregação de Paulo não era ali a Jesus salva, Jesus cura, não era essa a pregação para os judeus. Para os judeus era: este é o Messias prometido pelos profetas. Esse é o Messias que haveria de vir, né? E ele teve muita ousadia de fazer isso, por quê? Porque se você ver mais lá atrás, cristãos foram presos e morreram por causa disso. Mas essa ousadia de Paulo e Barnabé fez com que grande número de judeus cresça que verdadeiramente Jesus era o Messias. Tá certo? Muitos judeus e gentios creram. Tu vê que aí houve uma fé mútua. Não foi só os judeus que creram, mas os gentios também creram que Jesus era o Messias. Mas houve uma oposição, nós vamos ver um pouco mais na frente. Uma oposição e divisão na cidade. Porque aqueles que não creram incitaram os que creram. O evangelho provoca decisão, aceitação ou rejeição. Por quê? Eu conheço pessoas que foram rejeitadas pela família porque eram crentes, que se converteram. Eu conheço pessoas que o marido largou, conheço. Uma mulher rica, ela ficou pobre, quis nada dele, foi trabalhar, viver a vida, e ele mandou escolher, ou eu ou Jesus, ela escolheu Jesus. Então houve uma rejeição, pelo simples fato de ela ter se convertido. Quantos de nós também não somos perseguidos no trabalho só porque somos crentes? Então essa perseguição não começa de hoje. Você que nunca ninguém torceu o nariz para você porque você disse que era servo de Deus? Com certeza já. Isso não começou hoje. Você vê que lá no livro de Atos, no início da igreja, já havia isso. Mas enfim, a aceitação ou rejeição, no caso ali, é das pessoas que estavam na sinagoga. Ela provocou isso ali. Uns aceitaram, outros rejeitaram. E o evangelho é isso. Você vai pregar a palavra e muitas das vezes nós ficamos assim, nos sentimos desmotivados. Por quê? Porque nós pregamos e queremos que todas as pessoas que ouvem se convertam. Mas isso não vai acontecer. Digo para vocês, a menor parte se converte. A menor parte. Eu já preguei o evangelho para muita gente. Muitos estão com o Senhor até hoje. Mas a menor parte se converteu dos que ouviram. Tá? Então, irmãos, a pregação do evangelho tem que ser sem medo, com ousadia. Com ousadia. Por acaso alguém já teve medo aqui de falar de Jesus para alguém? Eu já. Eu queria falar, mas eu não tinha um jeito. Eu fiquei meio receoso. Isso não já aconteceu conosco? Comigo aconteceu. Aconteceu. Somos seres humanos. Tá certo? Mas Paulo e Barnabé, eles pregavam sem medo nenhum. E sofreram por isso. Então, como que nós temos que fazer? Nós temos que pregar o evangelho com ousadia, sem medo. Porque nós estamos pregando a verdade, e a verdade tem que ser pregada. Aí você vê que muitos creram, mas nem todos creram. Então, nem todos crerão na nossa pregação. Oposição, divisão, vai acontecer que muitas pessoas vão te perseguir só porque você é crente. E nós, como servos de Deus, temos que entender isso. Porque muitas das vezes, quando vem uma perseguição contra um crente, se ele não está firmado na rocha, ele se afasta e se desvia. Então nós temos que entender que a perseguição, ela afirma, ela confirma, ela ratifica a nossa fé. Por quê? Porque Jesus, ele não mentiu para nós. No mundo tereis
sereis perseguidos, odiados e mortos por amor do meu nome. Então o evangelho é isso, é conflito. Se você estiver no evangelho, não tiver passado por nenhum conflito da sua vida, lamentavelmente, provavelmente você não está no evangelho. Você está se adequando ao ambiente que você está. O crente, ele não se adequa ao ambiente, ele vai ser crente em qualquer ambiente, entenderam isso? Então, tem irmão que é o seguinte, aqui ele é crente, no trabalho dele lá, ele é igual todo mundo trabalha, ele é ímpio. Não, o crente é crente em qualquer lugar que tiver. Não tem variação e nem mudança na atitude do servo de Deus, amém? Vamos lá. Sinais e maravilhas, Atos 14, 3. Vamos ler? Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falaram corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Olha isso. Então, quando Paulo e Barnabé ele pregava com ousadia, com autoridade, o Senhor demonstrava sinais e maravilhas por meio deles. Então, o Senhor confirma a mensagem com o quê? Milagres. Agora, o interessante disso aí, irmãos, é que nós vemos isso desde que nós começamos a ler Atos. As pessoas viam os sinais, viam a maravilha, viam a cura e criam o Senhor, criam na pregação, né? Missões não são apenas palavras, mas demonstração de poder. Vamos ler ali, 1 Coríntios 2, 4. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras o quê? Persuasivas, de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Então você vê que pode dizer o seguinte: a pregação dele não consistia do dom da oratória, porque eu sei falar sem postar voz, sem convencer. Não era um dom da oratória. A pregação que ele fazia consistia no poder de Deus com sinais e maravilhas. Então, missões não são apenas palavras de demonstração de missões não são apenas palavras, mas demonstração do poder de Deus, tá certo? O poder do Espírito Santo legitima o quê? O testemunho. Tá certo? Então eu falo, Jesus muda a vida das pessoas. A gente não pega isso aqui? Aí vem o irmãozinho aqui e fala que, olha, eu comia maconha, mas Jesus me libertou. Olha, como é que o testemunho ratificou o que eu estou pregando. Tá certo? Então, irmãos, nós vivemos um tempo hoje de uma aparente esfrieza espiritual. Os milagres são importantes, né? São tão importantes que você vê milagres em todas as pregações que esses homens faziam. Eu já falei aqui e repito, eu venho de um tempo no Evangelho que era assim, quando a igreja mais cresceu lá nos anos 90, era muito milagre, eu ficava impressionado com aquilo. A gente ia para o hospital pregar o Evangelho, a gente via mudo falar, a gente via pessoas curadas, né? O Senhor ratificava a nossa palavra, né? Me permita repetir isso, porque eu sei que muitos não tiveram aqui quando eu falei. A gente entrou numa enfermaria, tinha 10 homens, e nós pregamos para os 10. Todos aceitaram Jesus, menos um, que ficou debochando de nós. E o irmão Gilberto passou para o Senhor e falou: olha, quando nós vimos aqui pregamos o Evangelho, e a pessoa crê e se converte, na outra semana Jesus já curou, já teve alta. Aí ele riu da cara do Gilberto. Na outra semana nós chegamos naquela enfermaria, só estava ele lá, todo mundo teve alta, menos ele. Então, o Senhor, ele ratificava a palavra com testemunhos, né? Hoje, infelizmente, nós não estamos vivendo muito isso, porque nós temos que viver basicamente no que a palavra fala, pregação da palavra, mas testemunhos ratificam. Também hoje nós temos vergonha de falar o que Deus fez na nossa vida. Esse é outro problema. Deus te curou, amém. Deus te abençoou, amém. Mas e aí? Isso vai servir de quê?
Essa bênção que você recebeu, por acaso vai servir de bênção na vida do outro? Porque se você não contar o que Deus fez na sua vida, essa sua bênção não vai edificar a igreja, não vai edificar o evangelho, não vai ratificar o que é pregado. Então, se Deus te deu uma vitória, conta o testemunho, irmãos. Isso não é problema, não. Isso é bênção. Esses testemunhos todos serviram de quê? Serviram de exemplo, de ratificação para o que eles pregavam, tá certo? Então, houve o quê? Sinais e maravilhas, tá certo? Nessa situação. Próximo, por favor. Perseguição e fuga. Parece até um filme de ação, né? Perseguição e fuga. Vamos ler. 4:7. E o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades de Licaônicas, de Listra e Derbe e os seus arredores, onde continuaram a pregar o quê? As boas novas. Irmãos, eles podiam falar assim, pô, o negócio de pregar o evangelho é perigoso, vou parar por aqui mesmo. É perigoso pregar o evangelho. E você vê que os judeus, ele não se misturava muito com gentios. É água e óleo, judeu com gentios, né? Mas eles se juntaram contra os apóstolos, se juntaram para perseguir. Então, judeus incrédulos incitaram a perseguição. Aí eles tentam apedrejar Paulo e Barnabé. E eles ficam lá esperando a pedra cair na cabeça deles? Eles ficam lá esperando? Não. Eles fogem. Tá. Deixa eu abrir aqui o meu. Então eles fogem. O evangelho, irmãos, infelizmente, provoca perseguição. Se o mundo está feliz com você, alguma coisa está errada com você. Você tem que afligir o mundo. Você tem que incomodar o mundo tem que se sentir incomodado com você. Porque a sua vida santa, ela agride a falta de santidade das pessoas no mundo. Então eu lembro, irmãos, que lá no meu trabalho, as pessoas adulteravam, mas eu não adulterava. Olha lá o certinho. Ué, é errado ser certinho? O errado é fazer o que eles faziam com as esposas deles. Tá certo? Então, eles fogem, mas continuam pregando aonde? Em outras cidades. Então você veja o que o evangelho provocou na vida de Paulo e Barnabé. Uma fé que nenhuma perseguição conseguiu parar. Nenhuma. Então, irmãos, eles fugiram, mas não se calaram. Isso aconteceu também na primeira perseguição, quando os samaritanos creram. Porque eles fugiram, estavam sendo perseguidos, e foram levando o evangelho com eles. Onde eles passavam, eles pregavam. E assim o evangelho cresceu. Tá certo? Princípio: fugir não é covardia, mas uma estratégia missionária. Irmão, você imagina se ele fica ali, eu tenho Deus, vou ficar aqui, pode apedrejar, vou morrer, vou para a glória. Eles não iam continuar pregando o evangelho. Entende isso? Então, isso aí foi uma grande estratégia. Paulo, ele falava que para ele o viver é Cristo e morrer é ganho. Então, Paulo não tinha medo da morte, não. Ele queria mais morrer mesmo. Mas nesse caso, se Paulo morre ali e vai para a glória, provavelmente o evangelho não teria chegado aqui. Porque Deus levantou esse homem para fazer essa obra. Então, irmãos, eles não foram covardes. Pelo contrário, fugiram e continuaram pregando o evangelho. Muitas das vezes nós nos sentimos assim, oprimidos por algumas pessoas que nos perseguem. Por que o ímpio persegue o crente? Porque acha que o crente é bobo, o crente é cordeirinho.
que acha que crente não reage. E de fato, o crente não deve reagir. Se alguém tentar levantar a voz e discutir com você, não escuta não. Fica quieto, vira as costas, deixa para lá. Deixa para lá. Sacode a poeira dos seus pés assim, ó. E vai. Vai. Porque se você for um pregador do evangelho, fatalmente isso vai acontecer com você. Fatalmente vai acontecer com você. Comigo já aconteceu várias vezes isso. De pessoas me desmerecer porque eu sou crente, querer me afligir porque acha que eu não vou reagir. E de fato, nós não estamos mortos em Cristo. Crente é morto não sente nem reage. É difícil? Não é difícil? A gente tem aqui sistema nervoso central, né? É difícil, né? Mas é isso. Então, irmãos, fugir nessa situação aqui não foi covardia não, foi uma estratégia missionária. Próximo. Milagre em Listra. Atos 14, 8, 10. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Irmãos, o homem coxo, desde o nascimento, ele foi curado. Agora, interessante isso. A cura desse homem coxo serviu de testemunho, as pessoas viram e creram. Porém, ele foi curado por quê? Teve fé, ele tinha fé. Tudo na vida do crente é pela fé. Tudo. Eu já preguei aqui lá em João 11, que fala sobre Lázaro, né, as irmãs de Lázaro. Mandaram chamar Lázaro, Jesus para curar Lázaro. Jesus chega, Lázaro está morto. O que ela diz? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria o quê? É fé ou não é fé? Ela tinha fé. Quando Jesus manda tirar a pedra, o que ela fala? Ela fala, tira, não tem problema não? Senhor, já está de 4 dias, já cheira mal. A fé dela acabou ali, na cura. Deus te cura mediante a fé que você tem. Tá certo? Então, eles viram fé naquele homem, e ele deu uma palavra e ele ficou curado. Então, Paulo percebe, perdão, irmão, ali não é não é fé, tá? Desculpa, perdão. Paulo percebe a fé do homem e ordena, levanta-te. O milagre atrai multidão, mas também o quê? Confusão. A fé gera expectativa de... Gera ou não gera? Quem aqui não tem expectativa de milagres? Quem tem? Eu tenho. Quem não tem? Não é isso? Eu tenho expectativa de milagre. Não é o acaso. Não é o acaso. É Deus que vai fazer o milagre. Então, vamos lá. Hebreus 11, 6. Sem fé, pois que dele se aproxima, precisa crer que ele e que é e que recompensa. Está vendo? Nós vamos aprendendo a palavra. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé, você está desagradando a Deus, tá certo? E ele é o quê? Recompensador. Então ele não só te salva, ele também te recompensa. Tá certo? Que recompensa é essa? São bênçãos e vitórias que ao longo da vida nós vamos adquirindo. Então, irmãos, a maior vitória que você tem, possa ter na sua existência, a salvação da tua alma. Essa é a finalidade da morte de Cristo na cruz. Salvar a tua alma. Vida eterna. Tá certo? Mas você tem uma linha de vida.
Então, desde o momento que você creu no ponto A, até você chegar na glória, o ponto B, nesse espaço de tempo, você acha que Deus vai fazer o quê? Vai te abandonar? Vai deixar você olhar? Não. Ele vai te recompensar, ele vai te abençoar. Tá certo? Ele vai te abençoar, ele vai abrir portas. Ele não vai abrir portas, tem isso também. Mas ele vai te abençoando. Ele vai te recompensando. E quem disse isso é quem? O escritor dos Hebreus, que fala isso, que ele é recompensador. Então, Paulo percebe a fé do homem e ordena: levanta-te. Milagre atrai multidão, mas também confusão. A fé gera expectativa de milagre. Eu tenho expectativa de milagre na minha vida, irmãos. Tenho, ainda estou vivo, estou vivendo. Tá certo? Agora, eu vivo pelo milagre? Não. O crente não corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás do crente, irmão. Põe isso na cabeça. Eu vejo, irmãos, assim, no meu tempo no caminho, eu vejo muita coisa doida no evangelho. Literalmente, irmão. Doida. De pessoas, eu chegando numa igreja, eu pregar e a pessoa, chega uma irmã ou duas, Deus não mostrou nada aí para mim, não, irmão. Deus mostrou que vou fazer uma viagem, Deus mostrou uma coisa, uma bênção, uma vida. Deus não mostrou nada, não. É uma coisa que eu fico vendo, irmãos, estou mistificando o evangelho. O evangelho não é místico. As pessoas estão trocando as cartomantes pelos reveladores da igreja. Entendi isso. Como eu falei aqui semana passada, um bando de mulher rica. O irmão chega lá, Deus me revelou que alguém aqui vai fazer uma viagem. Ué, meu irmão, gente rico que não vai fazer uma viagem. Aí a irmãzinha, sou eu. Eu vou viajar para os Estados Unidos na semana que vem. Ué, pelo amor de Deus, para que vai dar uma revelação dessa? Então nós vemos na palavra, estou fazendo um adendozinho aqui, que vou repetir, eu acho que vou repetir sempre, para vocês sempre entenderem isso, nunca esquecerem, que a profecia serve para edificar, consolar e animar. Que é exortar e animar. Tá certo? Não é profetada para ficar adivinhando as coisas, não, adivinhando número de cartão de crédito, número de identidade, número de... Tem um motivo, tem uma lógica prática de adivinhar o CPF. Só que você fazer uma conta bancária no teu nome, fazer seja de laranja, aí tudo bem. Né? Não tem lógica. Não tem lógica isso. E descobrir número de CPF, irmão, não é difícil não, tá? Isso é técnica. Sabia que é técnica? É técnica. Você começa a falar, quando você dá um... A pessoa já sabe que é aquele número. É técnica. Então, irmãos, tudo que Deus faz tem lógica e tem motivo. Tá certo? Então vamos lá. Confusão e idolatria. Atos 14, 11 e 13. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica aos deuses descer até nós de forma humana. Ao ver que a Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele o portador da palavra. Irmãos, interessante ali de... O sacerdote... Não, pode ir. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifício. Irmãos, interessante essa passagem. Volta aqui um versículo, por favor, que chama ele de Zeus. Ou então pode botar no estudo mesmo, vai estar no estudo isso aí. Isso é interessante a gente explicar para vocês. Pode botar lá no slide, não tem problema não. Aí, vamos lá. Então vamos seguir nos slide mesmo. Ó, primeiro, quando viram o milagre, a multidão pensou que eles eram o quê? Deuses. Hoje, há pessoas que têm o dom da cura. A Bíblia vai falar sobre isso, dom de cura. O que acontece com essas pessoas? São o quê? Idolatrados. É só mais um fruto do Espírito, irmão. Fruto do Espírito não, é só mais um quê? Perdão. É só mais um dom do Espírito. Mas a pessoa faz o quê? Idolatra. Corre atrás. Irmãos, cuidado com isso. Idolatra o homem não, irmãos.
o poder vem de Deus, através do Espírito Santo. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Os dons que Deus distribui na igreja é para a edificação da igreja, não é para edificação pessoal não, não é para engrandecimento pessoal não. Então nós temos o hábito de idolatrar as coisas. Então quando eles viram os discípulos fazer milagres, eles começaram a idolatrar os discípulos e chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Lá está diferente, não está? Lá está Zeus e Hermes, né? Você vê como é que a Bíblia foi mexida, o Novo Testamento foi mexido. Foi escrito em grego. Então, na verdade, Zeus e Hermes é o certo. Só que na tradução que eu peguei, botou, porque Zeus e Hermes são deuses gregos. Já Júpiter e Mercúrio são deuses romanos. Entenderam? Então, alguém, em alguma versão aí, mudou alguma coisa. Tirou os deuses gregos e colocou os deuses romanos. Mas, de qualquer forma, consideraram eles o quê? Deuses. Querem oferecer sacrifício a eles. A missão não é exaltar homens, mas glorificar Deus. Ninguém tem que estar aqui para glorificar homem nenhum. Nenhum. Irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo as coisas acontecendo no Evangelho de maneira pejorativa. Eu vi o líder de uma igreja chegando numa igrejinha lá no Nordeste. Ele é líder de uma grande igreja no Brasil. Chegou lá, o diácono pegou a mão dele e beijou a mão dele. Prefiro não falar o nome que está gravando. Mas é o pastor de uma igreja Assembleia de Deus que perdeu a esposa recentemente. Então ele chega lá, o cara pega a mão dele assim e beija a mão dele, como se ele fosse, assim, um semideus. Nós não devemos exaltar homens. Pelo contrário, como diz o louvor, que cada um de nós devemos nos diminuir para que ele cresça. Está certo, irmãos? Ninguém aqui é super crente, é super homem, é super mulher. Não tem isso não. Então, na igreja que eu estava, quando eu me converti, fiquei lá por 20 anos. Lá, as pessoas, tinha uma irmãzinha lá, que ela era a irmã que mais revelava. Então, todo mundo que ia casar, ia lá para a irmã revelar. Se era de Deus ou não era de Deus. Irmãos, a maioria que ela revelou que era de Deus se separou. A maioria se separou. Entenderam isso? Nunca idolatrem ninguém, por motivo nenhum, por nada neste mundo. Tá certo? Os dons distribuídos na congregação é para edificação do evangelho do reino, não era para edificação pessoal, não. Não é. Os frutos do Espírito que as pessoas têm, é porque todos nós temos que ter fruto do Espírito, irmãos. Não é porque alguém é melhor ou pior, não. Tá certo? Então, nós temos que aprender isso. Nunca idolatrem ninguém. Porque aquilo que aconteceu com Paulo e Barnabé, nós estamos tendo um certo tempo sem acontecer, de milagres nas igrejas hoje. Mas vai voltar a acontecer. Vai voltar. E nunca idolatrem o homem. Tá certo? Vamos lá. Próximo. A resposta apostólica. 14 e 18. E ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isto? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas a vocês, dizendo que se afaste dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando a vocês
chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento, com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse o quê? Sacrifício. Sabe por quê, irmãos? O homem tem o dom natural de idolatria. Irmãos, nesse caso aí, eles idolatraram Bernabé e Paulo porque eles fizeram um milagre, tá certo? Fizeram milagres, já acharam que eram deuses. Nós também, muitas das vezes, isso é uma coisa que eu não devia nem falar, que já foi tão falado, idolatramos filhos, maridos, pais, trabalho, ministério. Deus abomina qualquer tipo de idolatria. Quem aqui teria coragem de fazer o que Abraão fez? Deus pedindo um filho. Quem teria coragem de ir lá e imolar o filho? Quem teria coragem? É difícil. O coração doeu, mas ele foi fazer. Porque ele obedeceu à voz de quem? De Deus. Então Paulo e Barnabé, eles rasgam as roupas em sinal de o quê? Indignação. Eles não concordaram de serem idolatrados. Eles não aceitaram isso de maneira nenhuma. Poderiam ter aceitado, ficariam até ricos. Ficariam ricos, mas não aceitaram. Pregaram sobre o Deus Criador, que é diferente dos ídolos. A evangelização contextualizada falam ao coração dos gentios. E o contexto é: a verdadeira adoração é somente ao Criador. Você está adorando o quê? Adora teu emprego? Você adora teu carro? Você adora tua casa? O que você adora? O que você idolatra? O teu filho, a tua filha? Teu marido? O que você idolatra? Então, irmãos, a verdadeira adoração é somente ao Criador. Nos importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Tá certo? Então, muitas das vezes, irmãos, a obediência ao Senhor nos dói. Obedecer muitas das vezes dói. Paulo, ele ia ser apedrejado. Depois você vai ver que foi mesmo apedrejado. Mas ele fez o quê? Ele obedeceu ou ele obedeceu? Obedeceu. Então, irmãos, a Bíblia fala assim: onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Por isso ele fala: amontoar tesouro no céu. Onde está teu tesouro, irmãos? Onde está teu tesouro? Então, a verdadeira adoração é somente ao Criador. Eu posso amar minha esposa, mas eu não posso idolatrar minha esposa. Eu não posso fazer isso. Tá certo? Quando eu estava casado com a minha falecida esposa, eu achava que se ela morresse, eu ia morrer também. Quase morri, sofri pra caramba. Foi 31 anos, não foi 3 dias, 31 anos junto. Quase morri também. Mas estou aqui pregando o Evangelho. Entende? Entende isso? Então, irmãos, o Senhor, Ele é o único que é digno de adoração. Tá certo? Não coloque ninguém acima do teu Deus. Não coloque teu filho acima do teu Deus, teu marido acima do teu Deus. E nada acima do seu Deus. Nada. Tá certo? Vamos lá. Perseguição em Listra. Versículo 19. Então alguns judeus chegaram a Antioquia e de Icônio e instigaram as multidões. Apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse. Então vamos lá, deixa aí. Vamos lá. O que foi que fizeram com Paulo? O quê? Apedrejaram. Acharam que tinha acontecido o que com ele? Quem está preparado para isso aí por causa do Evangelho, irmãos? Quem está preparado para ser humilhado por
causa do evangelho? Quem? Muitas das vezes nós falamos, Deus, por que tu permitiu isso, Senhor? Por quê? Ué, olha o que aconteceu com Paulo ali, ó. Então vamos para o texto, vamos para o estudo. Judeus de Antioquia e Icônio chegam e incitam o povo. Paulo é apedrejado e dado como morto. A fé verdadeira resiste mesmo sob a violência. Não é porque estão fazendo violência contra você, te perseguindo, que você vai deixar de crer. Porque se você deixar de crer porque alguém te perseguiu, é porque você nunca creu. Se você deixar de crer por causa do problema, da luta, da dor, você nunca creu, você nunca foi digno dele. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E Paulo fala, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O quê? O que te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a luta, a perseguição, a fome, a nudez, o que vai te separar? Então, a fé verdadeira resiste mesmo sob a violência, sob a decepção, sob a tristeza. A fé verdadeira resiste sobre qualquer coisa, tá certo? O discipulado exige renúncia e coragem. Aí que é difícil ter coragem. É difícil ou não é difícil? Pô, o cara foi apedrejado, tentaram apedrejar ele e foi para outro lugar. Chegou lá, aconteceu o apedrejamento. Então vamos ler. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, faz o quê? Faz o que depois? Então, a cruz é uma coisa boa de carregar. Oh, maravilha, Jesus foi para nós, ele pegar a minha cruz, maravilha, pegar a minha cruz. Então, ó, sai com a minha cruz nas costas. Irmão, cruz ali é dor, sofrimento, tristeza, perseguição, humilhação. Essa cruz aí é isso. Apedrejamento, morte. Que aqui em Colatina é mole ser crente, irmãos. Aqui é fácil. Aqui é muito fácil. Imagina os cristãos na época do Nero, foram jogados lá na arena para não comer. Eu penso muito no pastor Abel, lá no Complexo do Salgueiro. Você chega na igreja lá, irmão, você tem que tirar uma barricada, aí passa, bota a barricada no lugar, aí vai na outra, tira outra barricada. Você vê um molequinho desse tamanhozinho assim, com fuzil maior que ele na mão, ele está lá pregando o evangelho. Você olha o pastor Abel, ele envelheceu 10 anos em um ano. Mas está pregando o evangelho, não desiste não. Vou falar para os irmãos, a maioria já teria desistido, mas ele não desistiu. Então, nós temos que negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz. Agora, o que é negar-se a si mesmo? Nada daí é bom, irmãos. Negar-se a si mesmo não é bom, e tomar a cruz também não é bom não. Mas é necessário. Tá certo? É necessário. Negar-se a si mesmo, negar a minha vontade, para que a vontade do Senhor seja operante na minha vida. Então, negar a mim mesmo, eu deixar de fazer o que eu gosto, para glorificar o nome do meu Deus. Tá certo? Então, se eu gosto de uma balada, vou continuar gostando. Mas eu não vou, porque isso é hipotético, porque eu não gosto de balada não, tá, irmãos? Gosto não. Mas eu não vou, mesmo gostando, porque eu quero glorificar e agradar quem? O meu Deus. Ah, eu gosto de fazer uma coisa que eu sei que Deus não gosta, eu não vou fazer. Mesmo eu continuar gostando, vou deixar de fazer, porque primeiro Ele na minha vida. Eu amo Ele mais como qualquer coisa, então eu quero agradar. Nós queremos sempre agradar quem nós amamos. Então vamos para o estudo. É o próximo. Ressurreição de Paulo. Paulo ressuscitou. Atos 14, 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e fez o quê? No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Irmãos, apedrejaram o homem, arrastaram ele como morto.
foi dado como morto. No outro, mas aí, ele fez o quê? Se levantou. Então, após o apedrejamento, Paulo se levanta. Ele volta à cidade demonstrando o quê? Ousadia e fé. O crente vive de que maneira? Da fé. E o que é fé? Eu já expliquei o que é fé aqui. Fé é uma garrafa de água mineral. Já expliquei para vocês, já lembram disso? Você compra a garrafinha de água mineral, pô, água mineral, mas tu viu botar água mineral ali? Tu não viu, viu? Mas você acredita, não acredita? Isso é fé. Quem tem carro aí sabe. Fé é quando você bota a gasolina no carro lá. Você comprou 10 litros, mas você entrou 10 litros mesmo, né? Mas você acredita. Então, o crente tem que ter esses dois requisitos, irmãos, ousadia e fé. A ousadia sem fé vai te derrotar. Lembra daquele, se não me engano, Jesus Barjonas? No nome de Jesus de Paulo, lembra dessa passagem? Foi ousadia, foi ou não foi? Tinha fé? Não tinha. Ele se deu mal. E a fé sem ousadia não existe. Então, o crente em Jesus tem fé. Aí me tranco lá no meu pai, fico lá trancado lá, não saio no mundo, prego e não faço nada. Então, o crente tem que ser ousado e crer. A missão é maior do que a própria vida. Irmãos, essa frase ali, vou te falar, é difícil ou não é? É difícil? Quem aqui, vou nem perguntar isso não, que é até maldade minha fazer isso. Quantos de nós estaremos dispostos a dar a vida por Cristo? Tem um versículo que fala, quem salvar a sua vida, perderá, e quem perder sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Quantos de nós estamos preparados para uma perseguição? Eu acho, irmãos, que os que estão aqui deveriam ter mais preparado. Mas os que só vêm por culto não estariam preparados não, irmãos, numa perseguição. Não conhece a palavra, o evangelho, não conhece. Não abre o coração para aprender. Se você não conhece. Então, irmãos, a missão é maior do que a própria vida. Se chegar uma situação, alguém falar para você assim, ó, ou você nega Jesus ou morre. E aí? O que você faria? Ah, pastor, é ruim de negar Jesus, eu morro. Mas se imagina na situação. Então tinha a famosa família Hernandes lá em Cuba, que botaram ele, a mulher, os filhinhos dele no paredão lá, mandou negar Jesus ou morrer. Ele começou a cantar um louvor que a gente conhece aqui. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. E os dois foram fuzilados, ele com os filhos foram fuzilados, mas não negaram o Senhor. Quantos estamos preparados para passar por uma situação dessa? Né? Não pense você que esse marasmo do evangelho aqui no Brasil vai permanecer muito tempo não, irmãos. Não vai não, dizer que nós estamos vivendo agora, esse meio político que nós estamos vendo aí, essa maldade toda nós estamos visualizando. Botar pessoas de 70 anos, 17 anos de cadeia, a pessoa com a Bíblia na mão. O que nós estamos vendo aí, irmãos, pode esperar, vai haver uma perseguição contra o crente no Brasil, irmãos. Porque o evangelho, somos nós que impedimos que o comunismo seja estabelecido. São os crentes. Então, irmãos, vamos passar prova, vamos passar luta e vamos passar dor. Vou ler esses lá para a gente poder encerrar, amém? Vamos lá. Fortalecimento dos discípulos. Atos 14, 21. Bom, vamos lá. Tá bom. Pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, e com oração e jejum os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Irmãos, deixa eu explicar um pouco para vocês sobre o presbitério. O que é um presbitério? Quando Deus ele nos colocou lá os ministérios, lá no livro de Efésios,
Ele deu 5 ministérios. Presbítero não é um ministério. O que é um presbitério? Presbitério, na verdade, é um concílio da liderança da igreja, quando ele se reúne para decidir, ele está sendo um presbitério. Então, ele levantou pessoas ali para decidirem sobre a igreja. Então, Paulo e Barnabé confirmam as igrejas recém-fundadas. Naquela perseguição todas, eles abriram a igreja. Se fosse eu, de repente tinha metido o pé e ido embora, né? Mas eles abriram, eles perseveraram. Mesmo apedrejado, eles fundaram a igreja ali e levantaram um presbitério ali. Ensinam. É necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino? Porque o reino de Deus é tomado de que maneira? A força. O reino de Deus não é para corajoso, é para ousado, não é qualquer um não. Então, isso está escrito aqui no estudo, está escrito aqui na palavra, eles falaram isso. Então, a Bíblia está mentindo para você alguma coisa? Se você for um crente fraco, vai ficar no meio do caminho. Só os corajosos que vão entrar. Estabelecem presbíteros em cada igreja. Liderança local é essencial para a continuidade da fé. Então, irmãos, eles levantaram uma liderança local, ensinaram com certeza o evangelho e fizeram o quê? Foram embora, pregar em outro lugar. Mas ali o evangelho ficou o quê? Estabelecido. Foi fácil? Não foi. Mas a obra foi feita? Foi. A obra foi feita. Paulo quase morreu para que uma igreja fosse aberta ali e pessoas fossem salvas. Então, irmãos, o evangelho é para ousados, o evangelho é para fortes, o evangelho é para corajosos, o evangelho é para quem não desiste de Deus em nenhuma circunstância. Tá? Nenhuma circunstância. Pode vir o que for, faltar o que faltar. Mas eu creio que amanhã vai ser um dia de bênção e vitória na minha vida. Então, irmãos, nós não vivemos por vista e não vivemos pelo que as coisas que podem acontecer, não. Nós vivemos pela fé em Cristo. É pela certeza das coisas que se virão. Tá certo? Ainda que ele me mate, não esperarei, disse Jó. Foi ou não foi? Então, irmãos, o crente que desiste, ele nunca se converteu. O crente que desiste do evangelho na luta, na perseguição, não conhece a palavra, não conhece o Deus que serve. Porque Paulo afirma ali que é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino. Provas, dificuldade. O evangelho não é um mar de rosa que é pregado aí não, irmãos. Estão pregando o evangelho errado. Por isso as pessoas creem da maneira errada, na primeira prova, primeira luta, ficam o quê? Frustrados com o Senhor. E faz o quê? Se desvia. Então, irmãos, é melhor a gente pregar logo a verdade para os irmãos. É difícil. Tem que ter ousadia. É brabo. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Então, irmãos, vamos ficar firmes no Senhor. Se você estiver passando por prova, por lutas, divida essa prova com seus irmãos. Nós temos que ajudar a levar as cruzes um dos outros, abençoar o outro. Irmãos, muitas vezes, se vocês passarem uma prova, uma luta, eu não falar para o pastor, eu não vou saber. Tá certo? Acho que, como líder espiritual da igreja, acho que a pessoa que você mais deve confiar aqui. Vai passando problemas, dividir, falar. Não passe sozinho. Nós vamos orar por você. Vamos orar, buscar. Abre o coração. Tá certo? Temos confiabilidade pastoral. O que vocês falam, morre com o pastor. Vamos juntos subir para a glória, caminhar em direção à glória. Né? Eu creio que o Senhor vai voltar. Não creio que o Senhor vai voltar na minha geração. Não creio. Quando a gente vê na palavra lá, aqui que tem que ter templo em Jerusalém, tem que ter anticristo lá, não tem ainda o templo. Né? O anticristo só vai se manifestar quando tiver o templo, não tem um templo estabelecido. Mas pode ser na sua geração, menino. Você que está novinho ainda, pode ser na sua geração. Na geração de vocês aí. Pensou, senhor, ser arrebatado?
Então, esse evangelho que eu prego hoje aqui, que eu ensino para vocês hoje aqui, vocês vão continuar ensinando e pregando. E se Jesus não voltar na geração de vocês, as pessoas que ouvirem vocês ensinar e pregar, irão continuar fazendo a mesma coisa. Então não desistam. Passe o que passar. Primeiro na tua vida sempre Deus. Sempre Deus. Né? Sempre Deus. Eu não estou aqui por causa de ninguém, estou aqui por causa de Deus. Né? Na nossa história, na nossa existência, né? A gente ganha e perde. A vida é assim. Você ganha e perde. Você ganhou uma família, você nasceu. No meio da sua vida você perde amigos, você perde familiares, você se decepciona, às vezes com o marido, com a esposa, com os filhos, com algum parente, com algum pastor, alguém na igreja. A vida é assim. Você ganha e perde. O problema é que nós fomos ensinados que a igreja, o Cristo nasceu para vencer, só nasceu para ganhar. E aí? Se acontecesse com você ali que ser apedrejado, e aí? Onde estaria essa pregação? Então, nós nascemos, irmãos, para vencer, porque nós vamos ser salvos. É por isso que nós vamos ser salvos. Na nossa história, nossa linha de vida aqui, você vai ganhar, você vai perder. Não é isso? Quantos aqui já perderam emprego? Já perderam algum amigo? Já perdeu um familiar? É ou não é? Mas a salvação você não perde não, irmão. Você fica firme com o Senhor. Então o crente não vive pela circunstância que se encontra. Se ele vivesse a circunstância que ele se encontrava, ele tinha desistido, não tinha? Então não olha a circunstância, olha por Deus. O nosso Deus, ele no final vai nos dar a vitória. Mas Paulo deixou bem claro ali, que nós temos que passar provas e tribulações para chegarmos no reino de Deus. Não é assim fácil, é difícil, o evangelho é difícil. Se alguém pregou para você que agora você é mil maravilha, mar de rosa, mentiu para você. Aqui não vão falar a verdade, o evangelho é difícil. Amém? Então vamos orar. Alguém fala alguma coisa?